caro seminarista Rafael, Padre Rafael Domingos, Padre Adão, nosso querido Padre Rafael também. Que bom nós nos encontrarmos nesta noite para celebrar a nossa missa no dia do nosso padroeiro São Sebastião. Nós ouvimos duas leituras da Bíblia e rezamos um salmo. A primeira leitura chama a nossa atenção para a necessidade da nossa obediência à palavra, à vontade de Deus. Saul, como rei de Israel, não se deu bem, porque ele não realizou a palavra, a vontade de Deus, como lhe tinha sido dita na guerra contra os amalecitas. Ele até tentou se justificar, mas nós oferecemos as melhores coisas a Deus, que nós pegamos dos amalecitas. Mas Samuel disse a ele: isso não adiantou, porque não era esta a vontade de Deus, não era esta a palavra que Deus tinha dirigido a você. Para Deus é importante, agrada a Ele que nós sejamos obedientes à sua palavra e obedientes à sua vontade. Isso é um drama na nossa vida cristã, porque hoje ninguém gosta de obedecer ninguém, não é verdade? As mulheres gostam de obedecer o marido, os maridos gostam de obedecer as mulheres, os filhos gostam de obedecer os pais. A obediência na nossa vida humana é complicada. E quando se trata então da obediência à palavra de Deus, obediência à vontade de Deus, é um desafio ainda maior. Ao ponto que muitas pessoas hoje desejam que Deus obedeça à sua vontade, à sua palavra. Mas estas mesmas pessoas não têm o coração aberto para obedecer a palavra e a vontade de Deus. Humanamente, a gente precisa de uma força especial, que é o Espírito Santo, para que a gente vença a nossa própria vontade e a gente então obedeça a palavra, obedeça a vontade de Deus. Se alguém disser assim: seu bispo, seu padre, eu vivo a palavra de Deus sem problema, eu vivo a vontade de Deus sem problema, está mentindo. Somente com a ajuda do Espírito Santo a gente vive na obediência à palavra e à vontade de Deus. O defeito, o pecado do rei Saul é também o meu defeito, o meu pecado. Quero fazer a minha vontade, quero que Deus faça a minha vontade, que Deus escute a minha palavra, mas eu nem sempre quero fazer a vontade e viver na obediência à palavra de Deus. Ora, isto São Sebastião viveu de modo exemplar. Ele procurou ser obediente à palavra de Deus. Ele procurou ser obediente à vontade de Deus. E justamente por ser obediente à palavra e à vontade de Deus, ele coroou a sua fé com o martírio, derramando seu sangue
oferecendo a sua vida em sacrifício, como sinal, como manifestação do seu amor, da sua fidelidade, da sua obediência à palavra e à vontade de Deus. Mas depois nós ouvimos também o Evangelho, e ele nos fala do jejum. Algumas pessoas estavam criticando Jesus. Os discípulos de João Batista jejuam, e os discípulos do Senhor não jejuam. E Jesus então explicou a eles: enquanto eu estiver com os meus discípulos, com os meus apóstolos, eles não precisam jejuar. Mas depois que eu morrer, que eu ressuscitar, que eu subir aos céus na ascensão, eles vão estar sozinhos, e aí sim eles vão precisar jejuar para fortalecer a sua fé. Ora, caro filho e querida filha, o jejum não desapareceu da nossa vida de fé, não desapareceu da vida da nossa igreja. O jejum é um antídoto, um remédio contra um dos pecados capitais. Qual é o contrário do jejum? Qual é o pecado capital que a gente combate com jejum? Hein? A gula. Pecado capital significa aquele pecado tão grave que leva a gente a fazer ainda outros pecados. A gula é um desses pecados. Ora, o jejum nos ajuda justamente a vencer este pecado da gula. E olha que não é fácil, viu? Hoje, diante de tantas coisas gostosas, né? Tantas comidas boas, tantos doces bons, tantas bebidas, a gente controlar a boca, que é um sacrifício. Então, o jejum, a vida vivida em sobriedade, é uma forma de nós nos disciplinarmos para vencermos o pecado da gula. Agora, o jejum não é só deixar de comer. Por exemplo, tem muitas mulheres que deixam de comer por vaidade. Não quero engordar, então vou comer só uma folha de alface e um pedacinho de tomate. Isso não é jejum. O jejum é quando eu deixo de comer e o fruto daquilo que eu deixei de comer, eu faço caridade. Você fez jejum de neste mês não tomar cerveja. Mas se você tivesse somado o dinheiro da cerveja, deu R$50. Você tem que pegar R$50, seria o que você teria gasto com a cerveja, e agora eu vou fazer uma caridade com ele. Isso é o jejum. Porque se eu deixo de comer, eu deixo de beber, mas eu não faço a caridade, então eu só fiz um reginho, eu só economizei. O jejum deve transformar-se em caridade. E na igreja nós temos um tempo forte do jejum, que é o tempo da quaresma, que começamos na quarta-feira de cinzas e vamos até o início da quinta-feira santa. É o tempo forte do jejum da penitência na igreja. E neste tempo, 2 dias são especiais de jejum mais sério, como obrigação para nós, que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. São dias de jejum mais intenso. Às vezes eu fico pensando, como é que a gente vai explicar diante de Deus quando a gente morrer, que na quarta-feira santa e na quinta-feira santa e na sexta-feira santa, em vez de fazer jejum, eu comi bacalhoada? É complicado. É dia de jejum. Dia de jejum. Ora, caro filho e querida filha, que nós também possamos redescobrir ao longo da nossa vida o valor terapêutico medicinal do jejum, da penitência, e que eles nos ajudem a uma aproximação
mais íntima de Deus nosso Senhor, e que façamos transformar o nosso jejum, façamos transformar a nossa penitência em gesto de caridade. Eu gostaria ainda, lembrando a pessoa de São Sebastião, lembrar 3 verbos importantes que São Sebastião nos ensina. Ele nos ensina a acolher a fé em Cristo, a viver da fé em Cristo e a testemunhar com a vida e com a palavra a fé em Cristo. São Sebastião não era católico desde criancinha. Ele se converteu já na mocidade. Ele fez a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. E ele sentiu que Jesus Cristo mudou, que Jesus Cristo transformou a sua vida. E ele foi capaz então de deixar de lado um monte de coisa para viver a sua vida na fé em Cristo. E ele viveu tão intensamente esta fé em Cristo que ele a testemunhou pelos seus gestos, pelo seu modo de vida e também pela sua palavra. Mesmo sabendo que ele seria incompreendido, mesmo sabendo que ele poderia ser levado à morte violenta, ele não deixou de viver a sua fé e não deixou de testemunhar a sua fé com a sua vida, com a sua palavra em Jesus Cristo. Ora, cara filho, querida filha, às vezes a gente pensa que a perseguição por causa da fé acontecia só lá nos primeiros séculos do cristianismo, do tempo de São Sebastião. Não, ainda hoje, na África, na Ásia, no Oriente Médio, todos os dias tem católicos que são mortos por causa da fé em Jesus Cristo. Muitos países não admitem de forma alguma que as pessoas professem e vivam a sua vida na fé em Jesus Cristo. Então o martírio não é coisa do passado, ainda acontece hoje. E se nós aqui vivemos na liberdade religiosa, temos que rezar para que a nossa oração seja um sustento, uma força, para que estes nossos irmãos na África, na Ásia, no Oriente Médio, não se desanimem diante da perseguição e diante da morte, a que muitas vezes são levados por causa da sua fé, da sua amizade com Jesus Cristo nosso Senhor. Então a recordação do martírio de São Sebastião é também a recordação de que nós devemos estar unidos na oração a estes nossos irmãos e irmãs católicos que ainda hoje são incompreendidos, perseguidos, mortos por causa de Jesus Cristo nosso Senhor. Que São Sebastião nos abençoe, nos proteja contra a fome, que nas nossas casas haja alimento e abundância para nós e para repartirmos com os outros. Que São Sebastião nos proteja das pestes, sobretudo da peste da dengue, tão presente na nossa região, aqui do noroeste de São Paulo. E que São Sebastião nos proteja da guerra dentro de casa, da guerra no bairro, da guerra em talhado, da guerra na nossa cidade, que vem na forma de violência. No Brasil, a violência mata mais gente do que em muitos países que estão em guerra. Se nós somarmos todos os que morrem no Brasil por causa da violência durante um ano, o número é superior às mortes de vários países que vivem há anos lutando entre si. Então que São Sebastião também nos preserve, nos livre da guerra, da violência dentro de casa, no bairro, na cidade e também no nosso país. Que Ele faça de nós pessoas cultivadoras da paz. E que Ele possa abençoar, possa santificar todos os fiéis devotos que aqui na nossa paróquia
prepararam, participaram, realizaram sua festa, doando suas prendas, suas reses, seus animais, que participaram da novena, das missas, das orações. Que Ele recompense a cada um e a todos nós. Eu os convido agora a ficarmos em pé e a professarmos a mesma fé que São Sebastião tinha no seu coração. Creio em Deus Pai.